bem com vocês? Professor João Nanes, estou na área. Vamos responder uma questão do Enem, questão de potência elétrica. A questão foi cobrada no concurso de 2018, tá? Prova amarela. Questão 108. Acompanha comigo na tela. Ao dimensionar circuitos elétricos residenciais, é recomendado utilizar adequadamente bitolas dos fios condutores e disjuntores, de acordo com a intensidade de corrente elétrica demandada. Por quê? A gente já sabe que quando a corrente elétrica atravessa um fio, vai ocorrer o efeito Joule, que é exatamente o aquecimento do fio. Então, se esse fio ele for mal dimensionado, essa temperatura vai chegar no extremo que o fio pode pegar fogo e provocar graves acidentes, tá? Esse procedimento é recomendado para evitar acidentes na rede elétrica. No quadro é especificada a associação para 3 circuitos distintos de uma residência, relacionado tensão no circuito, bitolas e fios condutores e a intensidade de corrente elétrica máxima suportada pelo disjuntor. Lembrando que disjuntor é um dispositivo de segurança. Na hora que a corrente atingir a corrente máxima, ele vai disparar, ele vai abrir o circuito e vai cessar a passagem da corrente. É fornecido a tabela, né? Eu tenho aí o circuito 1, ele vai estar sendo alimentado por uma tensão de 110 volts. A bitola, que é a área da seção, 2,5. E o disjuntor, ele vai aguentar uma corrente máxima de 20 amperes. E o equipamento vai ser ligado neste circuito, nesta tomada, vamos dar um exemplo, será de 4.200 watts. Do segundo circuito independente, ele vai ser alimentado por 220 volts. O fio também vai ter uma bitola de 2,5 milímetros quadrados. O disjuntor também de 20 e também um equipamento de potência 4.200 watts. Já o terceiro circuito, ele também vai ser alimentado por 220 volts. Só que o fio agora é de 6 milímetros, é um fio bem mais grosso. O disjuntor, por sua vez, vai ser um disjuntor de 35 amperes. E o equipamento que vai ser ligado nessa tomada é de 6.600 watts. A questão pede, com base no dimensionamento do circuito residencial, em qual dos circuitos os equipamentos está ligado adequadamente. Tá bom? Então vamos aplicar aí a definição pura de potência elétrica, tá? Vamos lá. Gente, então a partir da tabela dada, tá? Então para o circuito 1, o que é que eu tenho? Se eu aplicar que potência elétrica é a corrente vezes a diferença de potencial, tá? Então a potência do equipamento do primeiro circuito é de 4.200 watts. Vai estar ligado a uma DDP de 110 volts. Aí eu vou calcular a minha corrente elétrica. Daqui eu encontro que a minha corrente elétrica vai ser de 38 amperes. Tá? Depois ele vai comparar se essa corrente aqui, ó, esse disjuntor suporta essa corrente. Tá? Para o circuito 2, vou fazer o mesmo raciocínio. A minha potência é de 4.200. A minha corrente é o que eu quero calcular, a minha corrente máxima, né, que vai ser percorrida pelo circuito, vai ser transmitida pelo circuito. E agora a minha tensão não é mais 110, é 220. Eu dupliquei a minha tensão. Então, se eu dupliquei a minha tensão, é porque a minha corrente elétrica vai ser reduzida pela metade. Então, veja que agora o mesmo equipamento ligado no mesmo fio, só que agora submetido a tensões diferentes. Ele está submetido a uma corrente de 19 amperes. Já no circuito 3, a minha potência do equipamento é de 6.600 watts. A minha corrente
que eu quero calcular I3, e a minha tensão vale 220 volts. Então daqui eu tenho que I3, a corrente do circuito 3, 6.600 dividido por 220, você vai encontrar 30 amperes. 30 amperes, esse é a corrente máxima submetida ao circuito 3. E aí você vai comparar cada corrente com a coluna do disjuntor. Então o primeiro circuito, né, o que acontece? A corrente que está sendo transmitida através do condutor é superior à corrente máxima suportada pelo disjuntor. Logo, esse disjuntor ele não vai suportar, ele vai disparar. Então ele não está trabalhando da forma adequada. Tá? Já o circuito 2, a corrente máxima ela é inferior à corrente máxima do disjuntor. Está próximo dela, mas ainda está confortável. Tá? Então, nesse caso, ela está ok. E o circuito 3, pelo mesmo motivo, uma corrente de 30 amperes está sendo interligada com um disjuntor de 35 amperes. Então, no caso, eu teria como resposta o circuito 2 e o circuito 3. Esses dois circuitos eu teria como resposta da questão. Isso me dá como gabarito oficial da banca a letra E. Beleza, galera? Um forte abraço a vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Fui!